Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre turismo de maternidade ou turismo de nascimento. Você já ouviu falar sobre isso? É uma situação que acontece, eu diria, com uma certa frequência, inclusive aqui no Brasil. O turismo de maternidade é quando a mãe grávida pretende dar à luz ao seu bebê em um país estrangeiro e, com isso, a criança ter a cidadania daquele país e, consequentemente, tendo certos benefícios, inclusive para seus pais. O turismo de maternidade é utilizado naqueles países que atribuem a cidadania a cidadãos nascidos em seu território, em seu solo, ou seja, que atribuem a cidadania pelo critério ius solis. A maioria dos países aqui da América, do novo continente, como eu já falei para vocês em outros vídeos, utiliza esse critério de atribuição de cidadania pelo ius solis, ou seja, aquela pessoa, aquela criança que nasce em qualquer país aqui da América, via de regra, é cidadão daquele país, independente da nacionalidade dos pais. Alguns países, além de conceder a cidadania ao filho nascido em seu território, concedem também alguns benefícios aos pais, como residência, por exemplo. É o caso do Brasil. Pais estrangeiros com filhos brasileiros, nascidos aqui no Brasil, têm direito à residência em nosso território, cumprindo alguns requisitos, etc. Lá nos Estados Unidos, os pais de filho norte-americano, de filho nascido no território americano, tem direito à residência e ao green card depois que o filho completa 21 anos. No geral, a previsão do critério de atribuição de cidadania de determinado país tem a previsão em sua Constituição. Aqui no Brasil, é o artigo 12 da nossa Constituição Federal que trata deste assunto. Lá nos Estados Unidos, é a 14ª Emenda Constitucional que se encarrega desse tema. Mesmo sendo um assunto constitucional, no início do ano passado, com o aumento do número de mulheres grávidas que ingressaram nos Estados Unidos com visto de turista ou de negócios e deram à luz ali em território norte-americano, concedendo assim a cidadania americana a seus filhos e posteriormente benefícios aos pais. Diante deste quadro, o governo Trump propôs ali uma mudança na política migratória do chamado turismo de maternidade. Assim, o governo norte-americano estabeleceu aos agentes consulares que, na hora de concederem vistos, especialmente a mulheres e ainda mais especialmente a mulheres grávidas, que verifiquem a real intenção dessa mulher ao ingressar nos Estados Unidos. Ou seja, se ela realmente quer esse visto porque ela pretende fazer turismo ou negócios no território norte-americano, ou se seria ali uma farsa para o turismo de maternidade, se ela quisesse ali obter esse visto de turismo ou negócios para dar à luz ao seu filho no território norte-americano, o agente consular poderia negar este visto. Contudo, os agentes consulares estão estritamente proibidos de pedir um teste de gravidez às mulheres para conceder o visto, no processo de concessão de visto. E também estão proibidos de perguntar à mulher se ela está grávida. Só que, diante ali da entrevista e diante do que a mulher responder, se verificado que ela pretende obter esse visto para fins de turismo de maternidade, esse visto poderia ser negado. O que motivou essa alteração na política migratória dos Estados Unidos foram as estatísticas. Como eu falei, houve um aumento no número de casos de grávidas que faziam turismo de maternidade nos Estados Unidos. De
De acordo com o Centro de Estudos de Imigração do país, cerca de 20 mil estrangeiras dão à luz no país com essa finalidade de dar a cidadania norte-americana ao filho e, posteriormente, ter os benefícios aos pais. Essa decisão do governo norte-americano se baseou também nos custos hospitalares que uma grávida geraria para o sistema público de saúde norte-americano. Ou seja, muitas mulheres que fazem turismo de maternidade são internadas para dar à luz em hospitais públicos e, portanto, é o governo norte-americano que arca com os custos hospitalares. E se verificou uma alta com esses custos nesses últimos anos e, portanto, o governo, no início do ano passado, no início de 2020, decidiu tomar essa decisão de restringir o visto de turista ou de negócios para mulheres grávidas e para aquelas mulheres que aparentemente não estão grávidas, também são feitas perguntas ali, não diretamente perguntando se a mulher está grávida, mas para se verificar o real motivo da viagem, da concessão daquele visto. Diante desta mudança, quando a mulher grávida solicita um desses vistos de turismo ou de negócios, o agente consular tem o direito de perguntar se essa mulher tem condições financeiras de arcar com um eventual custo hospitalar lá nos Estados Unidos, mesmo que ela não deseje dar à luz no país, mas ela tem que comprovar financeiramente que, caso o parto ocorra lá no país, ela tem condições financeiras de arcar com o custo hospitalar. Deixo claro aqui que não é proibido ter um filho em outro país. O que aconteceu nos Estados Unidos é que, diante do aumento de número de casos que foram concedidos vistos de turismo ou de negócios e as grávidas utilizaram esses vistos para entrar nos Estados Unidos e terem seus filhos, e com isso, como eu falei, gera custos para o governo, para o país, foi alterada essa política migratória, mas não é ilegal, não é uma prática ilegal, só que os agentes consulares têm o direito de conceder ou não o visto. E isso não só para grávidas, a gente sabe que muitas vezes a pessoa sai ali do consulado americano aqui do Brasil sem saber por que teve o seu visto negado. Muitas vezes eles negam e a pessoa só vai saber muito tempo depois, ou foi alguma desconfiança ali infundada muitas vezes, mas a autoridade consular tem esse direito de conceder ou negar o visto. E outra coisa, visto não é garantia de entrada no país. Então, muitas vezes, quando a grávida tem o seu visto concedido, ou mesmo quando ela teve esse visto concedido antes de engravidar, como o visto americano, por exemplo, tem a duração aí de 10 anos, pode ser que a mulher já tinha o visto de turista para a entrada nos Estados Unidos e engravidou posteriormente. E quando chega lá na imigração do aeroporto, o agente migratório tem o direito de barrar a sua entrada. Isso tem a ver aí com a soberania do país. Eles têm o direito de deixar entrar ou não quem eles quiserem. Vale lembrar que, em relação ao embarque de uma mulher grávida, as companhias aéreas têm as suas políticas próprias, mas, via de regra, a partir da 28ª semana de gravidez, a mulher deve apresentar atestados médicos e uma declaração de responsabilidade, e a partir da 38ª, 39ª semana de gravidez, as companhias aéreas não permitem o embarque de grávidas. Mas isso é uma questão mais pela saúde da mulher do que pela questão migratória. Isso é uma questão determinada aí pelos países, tanto de origem quanto de destino da grávida. As companhias aéreas cuidam ali mais da saúde da grávida para que ela não dê à luz dentro do avião ali, sem uma assistência médica, etc.,
do que eles cuidam mais dessa parte do que da questão migratória. Isso não compete às companhias aéreas. Mas, dito isso, muitas mulheres que pretendem fazer o turismo de maternidade se programam aí para ir até antes da 28ª semana, muitas vezes nem parecendo que estão grávidas. Tem mulheres que não engordam, não têm o seu corpo modificado durante a gravidez, portanto nem chamam a atenção das autoridades ali no aeroporto, das autoridades de imigração, e conseguem entrar normalmente com visto, seja de turista, seja de negócios, e ficar lá no país por um período, dar à luz e ter o seu plano ali concretizado de dar a cidadania do país. No caso estamos falando de Estados Unidos, mas do país onde a criança nasce, e também posteriormente ter os benefícios para os pais, como residência e outros. Uma ressalva aqui em relação a filhos de brasileiros nascidos nos Estados Unidos. Uma criança nascida nos Estados Unidos de pais brasileiros, desde a última mudança no artigo 12 da nossa Constituição, é possível que essa criança seja registrada perante o consulado brasileiro competente ali da região e, portanto, tenha também a cidadania brasileira. Ou então que essa criança venha a morar em território brasileiro, ou que depois da sua maioridade, depois dos 18 anos, ela opte pela cidadania brasileira. Então, nesses casos, é possível, depois dessa mudança na nossa Constituição, que a criança tenha tanto a cidadania do país onde ela nasceu e, sendo filha de brasileiros, também a cidadania dos seus pais. E para fechar o vídeo, eu compartilho aqui com vocês um caso profissional meu de alguns anos atrás, onde um casal de ucranianos pretendia fazer turismo de maternidade aqui no Brasil. A gente fala muito de Estados Unidos, etc., mas tem muita gente visando o Brasil para turismo de maternidade. Naquela época da crise migratória da Venezuela, por exemplo, muitos venezuelanos decidiram ter seus filhos aqui no Brasil para o bebê ter a nacionalidade brasileira e os pais terem o visto de residência aqui. E foi exatamente nessa época, esse casal de ucranianos me contratou, porque a Ucrânia se encontrava ali em conflito com a Rússia, e eles pretendiam ter o filho deles em um dos países aqui da América que adotam o critério ius solis de atribuição de cidadania. E aí pesquisaram a Argentina, Brasil, Estados Unidos, mas Estados Unidos, o marido ali já tinha o visto de trabalho, então eles pretendiam ter um visto a mais, digamos. E aí vieram para o Brasil, a mulher com 6 meses, mais ou menos ali, 5 meses de gravidez, não parecia estar grávida, passou pelas fronteiras, passou pela imigração ali no aeroporto, teve o seu bebê aqui no Brasil e o bebê conseguiu toda a documentação e os pais também conseguiram o visto ali de permanência aqui no Brasil, que deve ser renovado da data do nascimento dentro de 9 anos, então esse visto é válido por 9 anos, renovável, e foi justo naquela época que houve uma falta ali de papel moeda para impressão de passaportes. O bebê, inclusive, teve que ter o passaporte de emergência para poder sair do Brasil, porque ele não tinha documentação nenhuma. Ele teve a certidão de nascimento, o CPF, o RG, mas não tinha nenhum documento com o qual ele pudesse viajar, tinha que ser o passaporte. E aí estávamos passando por essa crise aí de falta de papel moeda e teve que ser emitido um passaporte de emergência para a criança, para ele poder sair do Brasil. Então, é uma coisa que a gente fala muito dos Estados Unidos, mas acontece também com o nosso Brasil. O nosso Brasil é muito visado também por países que, por cidadãos de alguns países que, por algum motivo, estão passando ou por conflitos, ou por guerras, ou por situação econômica pior que a nossa,
Então, assim, não é só nos Estados Unidos que tem o turismo de maternidade ou o turismo de nascimento. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixe aqui nos comentários ou me envie por e-mail a sua dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!